Olá pessoal, tudo jóia? Hoje nós vamos conversar sobre dois exames de cintilografia renal. Um se chama cintilografia renal com DTPA, o outro se chama cintilografia renal com DMSA, ok? Sei que tem muitas dúvidas com relação a quando pede um, quando pede outro, quando há necessidade de pedir ambos os exames, tá ok? Cada um tem, ambos fazem a função tubular e a função glomerular, parenquimatosa, mas cada um deles é específico. O DTPA é muito específico e sensível para a função tubular excretora, a função excretora do rim. E o DMSA é extremamente específico para a função do parênquima, que avalia as células glomerulares. Temos pacientes que você precisam de ambos, né? De ambos os exames para você ter a noção de toda a função renal, desde a produção da urina até a excreção dela. Temos pacientes que nós precisamos saber como está a função da filtração glomerular, o parênquima renal, esses glomérulos como funcionam, ok? Esses exames são feitos em dias diferentes, então não é como pedir um exame de sangue, vamos pedir um hemograma, acrescenta aí uma glicemia, uma ureia, uma creatinina. Posso pedir mais um TGO, TGB? Põe. É só, né? Não são exames relativamente caros, feitos em dias diferentes. A pessoa tem que ir no serviço para fazer esse exame em dias diferentes. O ideal é que seja pelo menos 24 horas de intervalo, e alguns locais pedem pelo menos até 2 dias de intervalo. O DTPA, o procedimento leva 1 hora e meia de procedimento, fora o tempo todo dentro da instituição. O DMSA é um exame mais demorado, ele leva em torno de umas 4 horas, 3 horas e meia, 4 horas, mais algum tempo de todo o preparo. A criança, quando é criança, ela não fica quieta esse período todo, né? E é muito comum ter que sedar. Então, por isso, o critério de saber quando precisamos de um deles ou precisamos do outro exame, ok? Vamos iniciar nosso bate-papo, vamos começar a aula, tá bom? Entender para que serve cada exame. Bom, vamos lá, vamos iniciar. Essa aula é feita em 2 etapas, ok? Vamos começar com a cintilografia renal dinâmica, ok? E estática. Vamos começar as 2 etapas. Vamos começar depois primeiro com a dinâmica. Para que servem os 2 exames? Os 2 exames servem para avaliação do fluxo sanguíneo renal. Medidas de parâmetros quantitativos, fluxo plasmático renal efetivo e a taxa de filtração glomerular. Avaliação da hipertensão renovascular. Detecção da pielonefrite. Avaliação do rim transplantado. Avaliação da função renal diferencial. Vamos detectar e quantificar a uropatia obstrutiva. Vamos detectar, através desse exame, anomalias renais congênitas ou adquiridas. Vamos fazer a quantificação relativa do córtex funcionante. Conseguimos avaliar o parênquima renal pós-trauma, avaliar doenças císticas dos rins, diagnóstico de rins multicístico displásico, avaliamos e diagnosticamos ectopia renal ou rim único, temos condições de avaliar a função relativa do segmento superior e inferior do rim duplicado, avaliação do envolvimento renal por tumores, diagnóstico diferencial de tumor e hipertrofia da coluna de Bertin, diagnóstico do infarto renal, rim transplantado e diagnóstico do rim em ferradura. Então, todas essas coisas nós conseguimos avaliar com o DMSA e o DTPA. Agora vamos especificar cada um desses exames. Vamos iniciar agora com a cintilografia renal, chamada também de dinâmica, com o marcador DTPA ou o MAG3. Tá? A gente usa Tecnésio 99M, marcado com o DTPA. O que significa DTPA? Significa dietileno triximino pentacético. Ok? O MAG3 são poucos os lugares que tem, preferencialmente a gente prefere usar o MAG3, que é a mercaptoacetiltriglicina, em crianças menores de 2 meses de idade. Okay? Tradicionalmente, a maioria dos locais usam o DTPA. Essa cintilografia renal dinâmica avalia a função renal
como um todo, mas ela é muito mais sensível e específica para avaliar a perviedade do sistema excretor urinário, de forma que é padrão ouro para as patologias obstrutivas renais. Né? Que patologias obstrutivas renais? Ela é padrão ouro para avaliar estenose da junção uretero-piélica ou obstruções da junção uretero-vesical. Vamos entender, tá? Ela avalia a produção da urina, né? Desde a sua produção até a sua eliminação dos rins, tá? Desde a chegada no cálice renal até a excreção chegada na bexiga, determinando patologias obstrutivas ao longo do trajeto. Então, estenose da junção uretero-piélica, obstrução da junção uretero-vesical, ok? Ela avalia também a estenose da artéria renal. Se você associar um inibidor da enzima de conversão da angiotensina, o captopril, tá ok? Ela acaba avaliando a estenose da artéria renal, ok? O sistema urinário normal é este que vocês estão vendo aqui. Vamos lá. Você vai ver desde a produção da urina chegando aqui na pelve renal até a sua descida e chegada na bexiga. E nós vamos medir, mensurar quanto tempo demora isso daqui. Se você tiver uma estenose da junção uretero-piélica, vai fazer uma hidronefrose, tá ok? E o tempo de esvaziamento, desde a sua produção até a chegar aqui, vai estar lentificado. De acordo com o que está lentificado, nós vamos determinar se a patologia é cirúrgica ou dá para tentarmos um tratamento clínico. Então, ele avalia a estenose da junção uretero-piélica e quantifica. Como também avalia a obstrução da junção uretero-vesical. Na obstrução da junção uretero-vesical, não vai ter uma hidronefrose, nós vamos ter uma uretero-hidronefrose. Vai quantificar esse tempo para avaliarmos o procedimento cirúrgico. Bom, a cintilografia renal dinâmica, ou com DTPA, ela tem por funções avaliar o trânsito cortical. Então, avalia no trânsito cortical concentração e eliminação do radiofármaco, o tempo de visualização nas vias excretoras. Vai avaliar a morfologia destas vias, tá ok? Se tem duplicidade pieloreteral, se não tem duplicidade, vai avaliar o fluxo do radiofármaco, ok? Com relação à eliminação renal, no 5º minuto, o radiofármaco está acumulando-se na pelve renal, tá ok? Vai avaliar o fluido pelos ureteres até a bexiga. Se não observado a pelve renal e os ureteres, ao término do estudo. A ideia é que seja totalmente eliminado. Vamos avaliar a concentração associada à eliminação e avaliar o déficit de função renal. Com relação às pelves renais e ureteres dilatados, vamos ver retenção prolongada do radiofármaco, dificuldade de eliminação das vias excretoras e as funcionais à parte obstrutiva. Ok? Vamos avaliar curvas do renograma, que é o padrão visual de tempo e intensidade do radiofármaco. Tá? O paciente recebe 2 injeções. A primeira é o Tecnesio 99M, marcado com DTPA. E a segunda é um diurético, ok? Que é a furosemida. É dado aos 10 minutos. Este exame quantifica a obstrução da junção uretero-piélica e estenose da artéria renal. E da JUV também, da junção uretero-vesical. Utilizado após transplante renal para avaliar a perviedade das anastomoses. Vamos ver o tempo de eliminação, né, desse radiofármaco. O tempo de eliminação é o tempo em que a atividade em vias excretoras atinge metade do seu valor máximo. Então, esse é um critério importante. Tempo de eliminação, o tempo em que a atividade das vias excretoras atinge metade do seu valor máximo. Esse tempo, se for menor do que 10 minutos, ou até 10 minutos, é considerado normal. É o tempo que as vias excretoras demoram do momento que a urina chegou na pelve renal até ela ser eliminada. Até 10 minutos é considerado normal. Por que nós consideramos até 10 minutos normal? Porque, assim, uma vez formado a urina e entrado na pelve renal, a pelve renal, o aparelho renal, ele tem 2 marcapassos. Um aqui, neste vermelhinho, na junção da pelve renal, quase junto ao parênquima renal, e o segundo marcapasso está na junção uretero-pieloreteral, tá ok? Esses marcapassos, eles vão fazer com que a pelve renal e o ureter
vão se contraindo de 2 a 6 contrações por minuto. Essas contrações estão relacionadas ao simpático e o parasimpático, tá, ok? Fazendo um peristaltismo direcionando com esse peristaltismo para que a urina somente desça. Tá, ok? Então, contrai de 2 a 6 vezes por minuto, de acordo com o simpático e parasimpático, fazendo o peristaltismo renal. Vamos entender uma coisa. Até 10 minutos é considerado normal o esvaziamento. De 10 a 20 minutos é um intervalo de tempo que é um padrão de eliminação que a gente chama de intermediário. Existe uma obstrução parcial, tá ok? Então, é uma semi-obstrução. E esta semi-obstrução pode ser que venha a ser cirúrgica, eu tenho que intervir cirurgicamente, pode ser que eu não precise operar e consiga acompanhar este paciente, tá ok? Para definir se eu vou precisar operar ou não, quando eu tenho um intervalo entre 10 e 20 minutos, nós vamos ter que lançar mão da segunda cintilografia, que é a cintilografia renal estática, ou conhecida como renograma, ou de MSA, tá? Para definirmos a conduta. Acima de 20 minutos, tá ok? É sempre cirúrgico. Então, se eu tiver uma obstrução da pelve, né, na transição pelve-ureter, que é a JUP, acima de 20 minutos, ela sempre será cirúrgico. Então, preciso saber se está ocorrendo. No DMSA, ele vai me avaliar, a cintilografia com DMSA, se eu estou tendo perda de função renal, né, do parênquima renal. Como que eu perco a função renal? Ou eu perco por infecção, que eu vou matando células do meu parênquima renal, células glomerulares, e as células glomerulares não são detectadas pelo DMSA, as mortas, né? Somente a célula viva vai captar o DMSA, então eu vou ter uma hipocaptação, nós vamos conversar desta forma, e uma outra forma de você perder parênquima renal é por uma hidronefrose muito grande. Essa hidronefrose vai comprimindo o parênquima renal, na medida que ela faz a compressão, ela comprime os capilares aqui, a compressão sanguínea, esses capilares deixam de ter fluxo sanguíneo por compressão hidrostática, automaticamente as células ao redor morrem por falta de circulação. Então, nós temos duas formas, cirurgicamente falando, de perder função renal. Uma por infecção, ok? E outra por compressão hidrostática, tá? Clinicamente, nós temos outras causas que levam à perda de função renal, nós vamos conversar na sequência quando nós formos falar de DMSA, ok? Vamos entender uma coisa. Abaixo de 10 minutos é um tempo normal de esvaziamento do rim. De 10 a 20 é um padrão intermediário. Acima de 20 minutos, nós vamos conversar, nós temos uma obstrução das vias excretoras que ela é considerada cirúrgicas. Vamos entender um pouco disso, tá? O melhor jeito que eu achei para explicar para vocês é o seguinte: imagine uma pia, tá? A torneira onde vai entrar a água, a torneira que você consegue abrir ou fechar com maior intensidade ou menor intensidade o fluxo sanguíneo de água. 2 minutinhos, deixa eu interromper aqui. Vamos ver a cuba da pia, né? 2 minutos. Oi, pessoal, voltando. Vamos entender o seguinte. Uma pia, a torneira você abre e fecha, tá ok? Na hora que você abriu a torneira, a cuba da sua pia funciona como a sua pelve renal. Assim que caiu a água, essa água não esvazia instantaneamente embaixo, tá ok? Já que caindo no ralinho. Ela não esvazia, ela forma uma quantidade de água lá dentro da tua pia, que você sabe que leva alguns segundos para esvaziar. Tanto é que a gente fala aqui no hemisfério norte, no hemisfério norte, ela roda para a esquerda, no hemisfério sul roda para a direita, de acordo com a gravidade da Terra. E você consegue ver essa quantidade de água para esvaziar exatamente porque ela não esvazia instantaneamente. A pelve renal é a mesma coisa. Os glomérulos vão formar a urina, vão colocar na pelve renal e ele vai demorar um tempo para esvaziar. Seguindo as contrações do peristaltismo, que é de 2 a 6 contrações por minuto, ela vai esvaziar levando até 10 minutos. Se ela levar acima de 10 minutos, existe uma obstrução, ok? As obstruções podem ser intrínsecas, dentro
da luz pode ser extrínseca. Do mesmo jeito, na nossa pia, você pode ter uma sujeira dentro lá do teu encanamento que pode ser parcial, tá ok? E pode ter uma sujeira que obstrua severamente. Então, todos nós já tivemos uma pia entupida em casa, e uma pia entupida funciona da seguinte forma: você abriu a torneira, lavou a mão, fez o que você tinha que fazer, encheu a tua pia de água, tá ok? Mais do que o normal, que aqueles até 10 minutos, aqueles poucos segundos, 10 minutos para a pelve renal e aqueles poucos segundos que você vê rodando a água, um pouco mais. Então, você tem a água acumulada, encheu. Esse encheu a pia, entenda como a hidronefrose, tá ok? O encanamento aqui embaixo como o teu ureter, né? Entenda desta forma. Se a obstrução for parcial e relativamente leve, vai encher a tua pia de água, tá ok? Mas você não usa a tua pia ininterruptamente. Tem hora que você abre a pia, lavou a mão, fez o que você tinha que fazer, lavou alguma coisa e fechou, né? Mas ela encheu, fez uma hidronefrose, tá ok? Quando você foi embora, quando você voltou para usar a pia de novo, ela já esvaziou, ela já zerou. Você consegue abrir a pia de novo, a torneira de novo e usar essa pia, tá ok? Agora, se tiver um entupimento muito severo, uma obstrução muito severa, pode ser até que ela vai esvaziando pouco. Mas quando você voltou, ela não zerou, né? Você ainda continua com água na tua pia. Automaticamente, se você usar de novo, você vai indo até uma hora que transborda. Então, essa é uma hidronefrose crescente, tá ok? Então, a gente fala, até de 10 a 20 minutos, até 10 minutos é normal, de 10 a 20 minutos existe uma obstrução parcial, que de repente até dá para você utilizar a pia, então até de repente a função renal até está mantida, né? E acima de 20 minutos ela está com uma compressão tão grande, uma estenose tão grande, que a compressão vai dar, ou vai matar as suas células por compressão hidrostática, ou por acúmulo de urina, que vai fazer infecção urinária, tá ok? Vamos lá seguir um pouquinho e entender que abaixo de 10 minutos não tem obstrução. Acima de 20 minutos é cirúrgico. Se eu estivesse falando de encanamento, eu tenho que chamar o encanador e desobstruir. Esse encanamento aqui embaixo, entupido, pode ser intrínseco, uma sujeira lá dentro, pode ser extrínseco, do lado de fora, um enforca-gato, enforcando o meu encanamento. Que isto ocorre na estenose de Jupe, que é uma artéria polar, um vaso polar obstruído externamente. Vamos voltar no compartilhamento aqui e vamos entender agora a sequência. Ok? Pessoal, acima de 20 minutos, cirúrgico, peço pré-operatório e vamos operar a criança. Abaixo de 10 está de alta, não tem cirurgia para ser feita. Entre 10 e 20 minutos. Os rins na vida intrauterina, quando eles surgem por volta de 28 dias de vida intrauterina, é um broto renal. Tá? A finalidade dos rins é concentrar o excreta metabólito. O excreta metabólito é a sujeira, tá ok? A sujeira das células. Quando você come, a sujeira, a parte macroscópica da comida, que você não vai utilizar, vai ser eliminado pelas fezes. As células, a sujeira metabólica vai ser excretado pelos rins. E a finalidade dos rins é concentrar ao máximo esses excretas metabólicos na menor quantidade de água, tá ok? Quando os rins não estão maduros, ele precisa de uma quantidade enorme de água para poder jogar para fora esse lixo celular. Na medida que ele vai aprendendo a amadurecer, ele vai amadurecendo, ele aprende a concentrar. Então, quando os rins surgem na vida intrauterina, é um broto renal, um agrupamento de células, ele precisa de 50 ml quilo-hora para jogar para fora o excreta metabólico do feto. Quando nós estamos com 20 semanas em vida gestacional, estamos pulando para 20 semanas, porque abaixo disso é considerado aborto, e acima de 20 semanas nós temos um nativivo, né? Nós temos abaixo de 20 semanas nós não consideramos vida, independente de questões religiosas. Acima de 20 semanas já é um feto. Então vamos pular para 20 semanas. 20 semanas você precisa de 30 ml quilo-hora. Acima de 30 semanas de gestação você já precisa de 20. Olha como já está aprendendo a concentrar. 20 semanas é um prematuro extremo de meio quilo, 500, 600 gramas. 30 semanas de gestação já é um prematuro mais leve, mais suave, ele precisa de 20 ml quilo-hora. 32 semanas é um prematuro mais leve, um prematuro que a gente tem vários nascendo por aqui. É uma criança só de 1,5 kg, 1,7 kg, varia de acordo com o tamanho, lógico, mas por volta disso ele precisa de 8 ml quilo-horas.
Um nenê de termo, quando ele nasce, a urina dele é tão diluída que a gente fala que o bebê tem xixi de anjo, ele é cor de água e não tem odor de urina. Esse tão diluído de um bebê de termo, que é de 37 a 40 semanas, 42 semanas até, 2 ml quilo-hora, ok? Depois que a criança nasce, esse rim vai amadurecendo cada vez mais e produzindo menos quantidade de urina, até chegar na fase da adolescência, por volta dos 15 anos, que é onde nós temos a maturidade máxima renal, e para isso, nesta etapa, a criança ou o adolescente está produzindo 0,5 a 0,6 ml quilo-hora, ok? Vamos lá seguir? Associado à furosemida, nós damos furosemida, nós vamos quantificar essa obstrução da JUP, tá? Acima de 20 minutos, cirúrgico, ok? Vamos lá seguir. Desta forma, eu vou saber se o paciente pode ser cirúrgico, acima de 20 minutos. Nós temos um intermediário que nós vamos ter um segmento clínico e vamos ver se entre 10 e 20 minutos nós vamos acompanhar esse paciente e se ele não ficar fazendo infecção urinária ou continuar, ou ele permanecer não perdendo função renal, isso é pelo DMSA, eu acompanho ele, porque na medida que o rim amadurece, hoje ele está com 18 minutos de excreção. Mas ele produz menos xixi, então significa que eu estou com a torneira menos aberta, tá? Então ele passa menos urina, uma hora equilibra o que ele está produzindo com a estenose parcial. Então, hoje é 18 minutos, talvez daqui a 6 meses, um ano seja 17, depois 16, depois 15, até que ele entra no padrão, tá ok? Agora, se ele ficar perdendo urina, função renal, aí eu tenho que operar. Então, uma parte vai ser clínico-cirúrgico, eventualmente, né? Outro somente clínico, tá ok? Vamos entender as curvas. Alguns laboratórios nos dão o resultado do DTPA de uma forma muito, muito estanque, em tempo. Este paciente excretou no T-meio dele, no tempo médio, em 8 minutos, em 9 minutos, tá? Ou padrão em 15 minutos com o intermediário, ou em 20 e tantos minutos, 25, 27, 30 minutos, tá ok? Às vezes ele te dá um tempo muito estanque, muito certinho, desta forma. Alguns laboratórios, eles te mandam a curva, tá? E aí, para você saber a curva, você tem que entender um pouquinho disso aqui. Então, vamos lá. A fase A, tá, da curva, que é a fase de grande ascendência, é uma fase vascular, ok? A fase B está avaliando a função e a C, a depuração do DTPA, tá ok? Na ausência de obstrução ou eliminação do traçador da pelve, que ocorre na ausência de obstrução, quando você não tem nenhum fator obstrutivo, um rim normal, a eliminação do traçador da pelve, ela ocorre exatamente após a injeção do diurético. Então, nós damos o DTPA na veia do paciente, a fase de ascensão é uma fase que representa a chegada do traçador no rim, tá? Então, você dá o DTPA, ele vai entrando, vai acumulando no glomérulo, tá? Na hora que você deu o diurético, essa curva é para descer, desta forma. Então, você avalia a ascensão da curva, o pico da curva, tá? Que é quando ocorre equalização, captação e excreção, tá? Isso ocorre entre 3 e 6 minutos, numa média de 5 minutos, tá? E depois isso aqui reflete a excreção, tá ok? E isto, se essa queda não estiver adequada, você vai ver a uropatia obstrutiva. Esta curva que você está vendo é o modelo de curva de um rim normal. Subiu rapidamente, tá ok? Por volta dos 5 minutos, entre 3 e 6, você dá o diurético. Na hora que você deu na hora que você deu o diurético, desceu. Vamos entender as demais curvas. Esta é uma curva de um padrão entre 10 e 20 minutos, que é um padrão semi-obstrutivo. Você dá o DTPA, vai subindo, vai aumentando, mas você tem um padrão de obstrução parcial. Então, é aquela pia que, depois que você fechou a torneira, né, porque os rins também não produzem urina 24 horas ininterrupto, né? Ela não é uma torneira aberta o tempo todo, né? Tem hora que você bebeu muito líquido, muita água, então você está com a torneira a todo vapor aberta. De repente você para de comer, para de beber, né? E você fica um tempo sem beber, sem comer, sem adquirir água. Então você diminui a produção de urina em velocidade, tá ok? Só que a pia está cheia, a tua pelve renal está cheia, então ele faz esse platô, tá ok? Para depois ir descendo aos poucos.
Então, este platô é a curva clássica de uma obstrução parcial, tá? Uma obstrução intermediária, tá ok? E vamos entender a curva de quem é obstrutivo. Você dá o DTPA e vai aumentando, vai entrando no rim. Chegou no rim, né? No tempo 10 minutos, nós damos o diurético, tá ok? E aí você deu o diurético e não tem como esvaziar. Então, esse negócio só ferrou, não excreta, tá bom? Ou vai excretar muito lentamente lá para frente. Deu para entender as curvas? O padrão da curva normal, onde excreta rapidamente, o padrão do platô e o platão e a curva obstrutiva, tá ok? Vamos entender agora, eu separei alguns modelos de exames de laudos, tá ok? Como chega este laudo, efetivamente, tá ok? Então, vou dar exemplos de laudos que são de pacientes verdadeiros meus. Então, você fez cintilografia renal dinâmica com DTPA, diurético. Imagem na projeção posterior do abdômen a cada 2 segundos, durante 1 minuto, são realizados com DTPA 99, tecnésio 99, tá ok? Análise. O fluxo sanguíneo arterial se apresenta preservado para as lojas renais. As imagens dinâmicas mostram rins tópicos com volumes assimétricos. O rim esquerdo é maior que o contralateral e morfologias preservadas. O acúmulo de concentração e eliminação do radiotraçador se apresentam normais nos rins. O rim esquerdo, o T de pico, aquele pico que é este pico aqui, tá ok? O T de pico ocorreu em 3,17 minutos e o T meio, 8 minutos. O rim direito, 4,67 e o tempo médio de excreção, 9,25. Na verdade, me interessa o tempo médio de excreção. Até 10 minutos é considerado normal, tá ok? Então, ambos os rins neste paciente estão normal. A função glomerular, este exame de DTPA não é bom para isso, é o DMSA que avalia. Mas ambos fazem as duas coisas. A função glomerular aqui está dado como normal em ambos os rins. Rins com volumes preservados, vias excretoras pérvias bilateralmente. Então, excretou. Vamos ver outro paciente? Vamos lá. Neste outro paciente, o fluxo sanguíneo arterial se apresenta preservado para a loja renal direita e reduzida na loja renal esquerda. As imagens dinâmicas mostram rins tópicos com morfologias preservadas e volumes assimétricos. O rim esquerdo é menor que o contralateral, tá ok? O acúmulo da concentração e eliminação do radiotraçador se apresentam normais no rim direito e discretamente no rim esquerdo. Nota-se discreto atraso na eliminação do rim do traçador nos sistemas pielocalicial, com resposta excretora adicional. Em suma, o tempo, o rim esquerdo, o T de pico deu em 10 minutos, tá? O T meio, 3 minutos. O rim direito, 10 minutos, e o de pico e o T meio de 10. Ambos estão até 10 minutos de T meio, tá ok? Função glomerular normal, embora isso aí é melhor pelo DMSA, redução volumétrica do rim esquerdo, e ele está dando que as vias excretoras estão pérvias bilateralmente. Ambos, o T meio foi abaixo de 10 minutos. Vamos ver outros exames. Este paciente, ele já está entre 10 e 20 minutos, tá ok? Então, vamos lá. O rim esquerdo, o T de pico, 2 minutos, o T meio, 7. O rim direito, 1 minuto, o T meio, 16 minutos. Observe que você tem uma patologia de padrão obstrução parcial, tá? Não é total, então está pérvio a via excretora, mas existe uma estenose, alguma coisa que está dificultando a descida, tá ok? No laudo, a função glomerular, né, do rim esquerdo é acentuadamente diminuída, tá? Rim esquerdo função glomerular no rim esquerdo, normal, e acentuadamente deprimida no rim direito, que é o lado comprometido, que é o de 16 minutos, tá ok? Vias excretoras dadas como pérvias. Ela tem uma perviedade, mas uma lentificação da saída. Aí, este paciente que temos isso, com 16 minutos, eu tenho que acompanhar periodicamente, ok? Periodicamente, a cada 6 meses, ou se tiver muito bem a cada 6 meses, a gente pode passar anualmente para ver com o DMSA se eu não tenho perda de função glomerular e a intenção, de acordo com a idade do paciente, né, porque até 15
anos, eu estou amadurecendo o rim, eu produzo menos urina. Então, se esse paciente tem menos do que 15 anos, eu espero que anualmente isso aqui vai diminuindo esse tempo, porque eu produzo menos urina, eu bato, eu coincido com produzo menos com a estenose que tem. Vamos ver outro paciente. Tá? Este outro paciente, ele já tem no rim esquerdo um T de pico de 5,2 minutos e um T meio de 7. No rim direito, um pico de 12,8 minutos e um T meio de 17. Então, observe que você também tem uma obstrução parcial no rim direito. Tá, ok? Pessoal, esses exemplos estão mostrando mais problemas no rim direito, mas acreditem, as patologias renais são mais à esquerda. A embriogênese começa mais do lado esquerdo e é mais comum você ter problema à esquerda, tá? Foi coincidência de nesses exames estarem mais à direita. Né? O lado, função glomerular normal no rim esquerdo e acentuadamente deprimida no rim direito. Importante redução volumétrica no rim direito, porque ele já está sendo contraído, deve ter perda de função no DMSA, então você tem áreas de cicatriz, ok? Então, automaticamente você tem redução volumétrica. Mas estão pérdidas, apesar do problema, perviedade dos rins, ok? Outro estudo de outro paciente, ok? Ele usa o termo, ele não usa T de pico, ele usa um termo de TTP, tá? É a mesma coisa, é tempo de trânsito plasmático, TTP, ok? Deu como 2,8 minutos e o T meio de 14 minutos, tá? Neste exame, ele já te dá a função, que é uma parte do DMSA, que ele faz também. Ele já está dando que o rim direito tem 52,5% de captação e o esquerdo de 47,5%. Nós vamos conversar isso na aula de DMSA. A função glomerular global preservada, dilatação da pelve do rim direito sem evidência de obstrução mecânica, com pioras dos tempos de excreção para 2015. Aumento do rim esquerdo com dilatações sem evidências de obstrução mecânica. E ele avalia uma duplicidade ureteral. Padrão de excreção sugere refluxo vésico-ureteral. Um outro exame. Neste paciente está entre 10 e 20 minutos, um T de pico de 7,59, um T meio de 16 minutos, o rim, o direito, 4,09 e o T meio de 16 minutos. A função, né, glomerular normal dos rins com volumes normais, e ainda vias pérdidas com obstrução parcial. Ok? Vamos ver outro paciente. Aqui é francamente obstrutivo, acima de 20 minutos. Tá, ok? Então, vamos lá. Esse paciente tem um período muito maior. Né? Quando nós formos olhar, né, retenção do radiofármaco no rim esquerdo durante todo o estudo, inclusive após a administração de furosemida. O T meio de eliminação estimado foi maior do que 30 minutos. Até normal. 20 a gente ainda considera. Então, vamos lá ver. Função glomerular preservada à direita e deprimida em grau discreto a moderado no rim esquerdo. Rim esquerdo apresenta eliminação insatisfatória com padrão obstrutivo. Este paciente é cirúrgico. Tá? Eliminação limítrofe no rim direito, padrão indeterminado de eliminação. Observe a retenção acentuada. Então, assim, em suma, este é cirúrgico. Acima de 20 minutos é cirúrgico. Tá, ok? Rim. Aqui você vai ver, né? Maior do que 30 minutos. E neste caso aqui, né? 22 minutos. Tá, ok? Tempo de eliminação de rim direito 22, o rim esquerdo, mesa. Tá, ok? Vamos ver outro paciente. Um outro paciente também acima de 22 minutos, onde você vai observar o rim esquerdo 23,75 minutos e o rim direito 62. Um paciente cirúrgico para ambos os rins também. Função glomerular normal no rim esquerdo e acentuadamente deprimido no rim direito. O rim direito, que é muito pior, ele já teve perda de função renal, que é o DMSA, que vai me dizer quantos por cento ele já perdeu desse rim. O rim esquerdo praticamente está normal. Ele tem um padrão obstrutivo cirúrgico, mas não teve perda da função glomerular. O direito perdeu, tá? Vamos lá entender alguns exemplos depois. Nós vamos agora encerrar o DTPA. Temos a segunda parte da aula, que nós vamos discutir DMSA, e depois nós vamos discutir casos verídicos. Vamos dar alguns casos clínicos para nós conversarmos. Pessoal, espero que tenha sido claro a aula.
que tenha dado para entender perfeitamente o assunto. Se qualquer coisinha vocês me mandam aí algumas dúvidas, a gente conversa, tá bom? Vamos daqui a pouquinho para a segunda parte da aula, que é o DMSA, e depois casos clínicos. Até mais.